Hoje, mais uma vez, eu trago o tema de frequência, porque ele está vindo de uma maneira muito recorrente no meu dia a dia com as pessoas que eu estou interagindo. Que fique bem claro para cada um de nós que aquilo que a gente vibra, que a gente acredita, que a gente sente, se torna realidade em nossa vida. Se você tem medo real de faltar alguma coisa, de perder um ente querido, de ficar doente, essa é a vibração que você emite para o meio. Pense em você como um ímã. O que você está emitindo para o meio? O que você está emitindo para o externo? E não adianta só ficar pensando, trabalhando só o mental. O que cria as ondas, o que vai fazer com que essa frequência caminhe ao nosso redor são as nossas emoções. É o nosso corpo emocional que alimenta as energias ao nosso redor. Então, não adianta você desejar a prosperidade, desejar a saúde, se lá no fundo você vibra o medo. Eu tenho medo de perder, eu tenho medo da escassez, eu tenho medo de faltar dinheiro, eu tenho medo de ficar desempregado, eu tenho medo da dificuldade. É isso que você vai trazer para você. Eu tenho medo de não ser amado, eu tenho medo de ser traído, eu tenho medo de dar e não receber. Você o tempo todo vai trazer para o seu campo aquilo que você teme, que é o quê? Uma pessoa indisponível emocionalmente, situações que vão te colocar num lugar. Você reforça aquilo que você sente em você. E como a gente quebra isso, que é a parte mais importante, é tomar cuidado com todas as nossas emoções. Por exemplo, se você quer ser uma pessoa próspera na sua vida, independente de qual seja a área, você precisa sentir isso. Sentir a felicidade, sentir a alegria, sentir que você está naquele lugar. Eu quero ganhar muito bem, ter uma qualidade de vida maravilhosa. Se você duvida, o medo já está ali. Você tem que colocar, eu vivo melhor. O melhor chega para mim. O melhor é meu. O melhor está comigo. Então, eu estou preocupada com o trabalho, com o dinheiro. Não vou pensar assim. Eu vou pensar que eu estou abrindo todas as portas que serão importantes para o meu crescimento e as oportunidades chegarão até mim porque são minhas. Eu sou merecedor ou merecedora. É muito sério. Você pode, nesse momento, estar vivendo uma vida que faz um esforço absurdo, porque você tem a crença de que você precisa fazer esse esforço absurdo para ser feliz. E a reprogramação consiste em você entender que a felicidade ela é sua e as coisas vão chegar na sua vida como tem que ser. De maneira fácil, alegre. Se tiver que fazer um esforço, tudo bem. Mas não que tudo tem que ser um esforço hercúleo para você conseguir algo. Começa a viver a plenitude, a felicidade, esse estado. Não é um gratiluz, é você viver a energia da felicidade, da manifestação, da alegria. Somos todos centelhas divinas, do Pai Maior, do Criador, do Onipresente, do Onipotente. Nós não merecemos o sofrimento. O nosso estado de concepção é o da felicidade e da alegria. A gente não consegue entender isso, mas um dia todos nós entenderemos. E o nosso trabalho é caminhar para esse entendimento da plenitude, da alegria, da satisfação, do deixar fluir, porque o nosso destino é o melhor sempre. Quando você não quer que uma coisa se instale na sua vida, não dê o primeiro passo. Quantas vezes nós sabemos que aquele primeiro passo, ele não nos deixa confortável, ele de alguma maneira não é bom, mas a gente insiste. Isso faz com que a gente siga numa direção muito ruim, muito nociva, muito tóxica para nossas vidas. E aí a gente se arrepende de um relacionamento, de uma decisão, de uma escolha ou de uma falta de escolha. Pensem nisso. Se vocês não querem uma coisa para a vida de vocês, não deem o primeiro passo. Muitas vezes a gente fala algumas mentirinhas
e pensar, foi só uma mentirinha sem importância. A palavra é um mantra. E é o mantra mais importante que nós temos. Nós não percebemos o poder da nossa palavra. Tudo que você vibra, tudo que você vive, tudo que você acredita é em função da palavra. Tudo que foi dito para você faz com que você tenha dentro de você bloqueios e traumas, porque você acreditou naquela palavra que foi dita. Tudo que é dito por você reverbera no ambiente porque ela passa a se tornar a sua identidade. Tudo que você emana, que você fala com força, vibra e molda o seu espaço. Quando você conta uma mentira, aquela energia fica vibrando ao seu redor. E sabe o que é mais curioso? Se você perceber, as mentirinhas que você fala ao longo da vida, em algum momento você ouve de alguém. Você contou uma mentirinha inocente. Mais à frente, uma outra pessoa vai contar uma mentirinha inocente para você. Por quê? Porque você abriu o seu campo frequencial para essa energia. Vamos tomar muito cuidado e sermos muito protetores das nossas palavras, das que escutamos, para que elas não se instalem em nós de uma maneira ruim, e aquela que nós emitimos. A palavra é a primeira ferramenta de energia que nasce com o ser humano. Pensem nisso. Bom dia, caminhantes. Hoje eu convido cada um de nós a olhar para o nosso maior mapa de autoconhecimento, o nosso corpo. Em quais partes do corpo, órgãos, você tem sentido desconforto ultimamente? Eu digo isso porque energeticamente, bloqueios, traumas, situações mal digeridas, sobrecarga de responsabilidade, falta de afeto, não conseguir digerir bem as emoções, elas ficam registradas no nosso corpo ou em órgãos específicos. Se você é uma pessoa que guarda mágoa, rancor, de algo que você viveu no passado, muito provavelmente pode ter alguma disfunção no fígado. Casos de refluxo, gastrite, enfim, são situações que não foram digeridas pelo estômago, coisas que você teve que engolir. Os rins falam do medo, receio. Pode ser medo de ficar sozinho ou sozinha, medo de não receber afeto, medo da rejeição. E ele vai reverberando por todos os outros órgãos ligados a esse sistema. O pulmão guarda as emoções, tudo aquilo que é referente a que você sentiu. Então, processos alérgicos falam muito sobre emoções guardadas, não bem processadas. Problemas na coluna, dependendo de cada pedaço da coluna, elas falam e contam uma história. Dor de cabeça frequente fala de um mental, um racional, que está o tempo todo muito no limite, o excesso de alerta. Se a gente, de fato, levasse mais a sério o que a medicina chinesa conta há tanto tempo, há milênios, a respeito de cada parte do corpo, nós entenderíamos, num primeiro momento, quais são os principais fatores que nós precisamos trabalhar dentro de nós para alcançar o nosso caminhar do autoconhecimento.